Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma sessão especial da Academia Sergipana de Contadores de Histórias. Hoje, dia 7 de abril, data em que comemoramos o nosso Dia Estadual do Livro. É a data do nascimento do ilustre Epifânio Doria, né, que foi uma pessoa muito importante aqui em Sergipe, que é o bibliotecário, o primeiro bibliotecário da Biblioteca Pública, Epifânio Doria, a Biblioteca Estadual. Então, através da Lei 6.580, né, do dia 6/4/2009, foi instituído o nosso Dia Estadual do Livro aqui em Sergipe. E para comemorar essa data tão importante, nós estamos fazendo essa sessão especial para falar de uma escritora sergipana, né? Uma pessoa também que foi muito importante, que teve uma contribuição fantástica para a literatura em Sergipe, que foi a escritora Alina Paim. Para os que não a conhecem, hoje vão ter o privilégio de conhecer, né, esta escritora através dos estudos da professora Ana Leal, que está aqui hoje conosco e vai discorrer sobre, ela é uma pesquisadora da escritora Alina Paim, sabe muito sobre ela, e vai passar todo esse conhecimento dela para a gente hoje. E eu apresentando aqui a professora Ana Leal, Ana Maria Leal Cardoso, ela possui graduação em licenciatura plena em letras pela Universidade Federal do Acre, mestrado em letras e linguística pela Universidade Federal de Alagoas, e doutorado em letras pela Universidade Federal de Alagoas. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Sergipe, diretora do Centro de Educação e Ciências Humanas, membro fundadora do Centro Paraibano de Estudos do Imaginário e tem experiência na área de letras, né, com ênfase na literatura brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura brasileira, crítica literária, mitos, símbolos, literatura, arquétipos, sombra, processo de individuação, Alina Paim, literatura infantil, gênero, sexualidade e identidade. Ela desenvolve desde 2006 uma pesquisa sobre a escritora sergipana Alina Paim, sobre qual tem produzido vários artigos em periódicos e livros. Então, assim, desde 2006, a gente pode ver aí que a professora Ana Leal tem um vasto conhecimento sobre a Alina Paim. Então, bem-vinda, professora Ana Leal, em nome de todos os acadêmicos aqui da Academia Sergipana de Contadores de História, nós lhe damos as boas-vindas e agradecemos a sua disponibilidade de hoje compartilhar do seu conhecimento aqui conosco. Então, eu passo a palavra e a senhora fique à vontade. Muito obrigada. Ok. Cumprimento a todos, né, cumprimento a nossa audiência, né, as pessoas que nos assistem. Aproveito também para cumprimentar todos os acadêmicos da Academia de Contadores de História. Aqui agradeço o honroso convite, né, e a indicação da colega Jane, que é uma colega da Academia de Letras de Aracaju, né? Também a Cláudia Stoker, que tão gentilmente esteve em contato comigo esses dias, né? E, enfim, né? Para falar aqui, estou aqui para falar um pouco sobre a Alina Paim e, mais especificamente, eu vou afunilar para a obra infantil, né? Porque eu acho que esse talvez seja o assunto, né? O qual vocês todos ansejam e gostariam de ter. Eu dividi o trabalho, sim, quero dizer, da honra de estar aqui falando num dia estadual do livro, né? Isso é muito importante. E aí, como vocês ouvirão na minha fala, decorrer dela, o livro, né, é uma grande marca dessa escritora. Nos romances dela, sempre tem leitoras, né? Lendo alguma coisa, Tolstói, etc., como também na literatura infantil. É nessa que é o livro, o professor, o caderno, o lápis, enfim,
todas essas partes que compõem a vida de um estudante, né? Que compõem esse caminhar do estudante, que se faz presente nesse galgar para um nível mais elevado, né? Pela educação que nós conhecemos como pessoas, que nós nos humanizamos, né? Mas, acima de tudo, aprendemos também um pouco mais do mundo e da visão do mundo daquele que produz, né? No caso aqui hoje, na Painha. Então, eu dividi esse trabalho em 4, agora não estou lembrada se foi 4 ou 5 etapas, e aqui lá eu vou pegar assim, um pouquinho, né, do que está aqui na tela do meu computador, porque eu preciso seguir para não ficar, para não dispersar. Porque falar de Ana Paim, como a professora Cláudia Stocker disse, é de fato uma grande paixão, né? Uma paixão que hoje já tem 16 anos, né? Então, assim, a gente vai levando essa pesquisa sempre incentivada, sempre em busca do resgate da obra da escritora, para tentar disseminar o máximo possível, não só da cara, mas também o público em geral. Ela é uma escritora muito participativa da vida literária, de determinada época do século passado, principalmente pela metade. E como vocês verão ao longo da fala, né, é importante que também a gente aqui mere e fale um pouco, que é o que eu vou mais afunilar, é a construção do faz de conta, que faz de conta, como é a tese que faz de conta no contexto da contribuição que ela deu tão grandiosamente para a literatura nacional. Então, a minha primeira etapa, né, eu diria, respondendo à pergunta quem foi a Lina Paim, porque sei que muitos de vocês talvez não a conheçam, né, mas isso vai servir para os nossos alunos, porque certamente eles terão essa oportunidade, né, de buscar através daquilo que existe entre a escritora, sobre a escritora, né, para que melhor construam os seus textos, suas argumentações, né? E é assim que o conhecimento ele se constrói, né? E ele também é conhecimento, porque não adianta eu saber tanto, ou eu saber razoável, ou eu saber pouco, mas não repassá-lo. Então, quando você repassa, você está passando, de fato, praticando o conhecimento. Então, quem foi a Lina Paim, né? A certidão de batismo dela, que me foi apresentada por eles, pela família, quando eu estive, né, lá, e foi uma grande surpresa minha descobrir que a Lina Painha ainda estava viva em 2009, e aí a filha dela me apresentou, falou um pouco sobre ela, né, falou um pouco sobre essas questões individuais, primeiramente, né, mas aqui nós temos o projeto Resgate da Escritora Sergipana Lina Paim, que se deu, né, o início nos idos, de fato, o projeto que é dividido entre a FAPTEC, tem apoio financeiro da FAPTEC, né, que teve, na época, que foi um projeto de 3 anos, né, quase 4 anos, e também da Universidade Federal. Então, com esse dinheiro que, à época, nós fomos contemplados, pudemos resgatar algumas das suas obras, né? Aquela época, em 2010 a 2013, que foi quando se deu o projeto, então vocês vejam que foi bem mais além, né? Bem depois. Na verdade, a gente conseguiu, lutou por um espaço para ela na universidade. Hoje, a universidade encurtou muitos espaços, de modo que a gente já divide com outros colegas, com outros grupos de pesquisa, o que é extremamente democrático, né? Então, assim, existe lá uma plaquinha com o nome dela, uma foto dela bem grande, e existe um site também sobre ela que a gente está findando a construção dele, né? E então, à época, nós mobiliamos a salinha, que fica bem na frente da direção do CSH,
Mas isso foi muito antes dessa minha história de hoje, ser a diretora do CSH, que isso veio muitos e muitos anos depois. Haja vista que eu estou falando que o projeto foi de 2010 a 2013, né? Então, a Lina Paim, ela nasce, né, segundo a certidão de nascimento dela, expedida pela paróquia Nossa Senhora de Santana, do município de Simão Dias, né? Ela é filha de Manuel Vieira Leite e de Maria Portela Andrade Leite, e nasceu em 10 de outubro de 1919. Então, é bom saber que em agosto de 1919, houve aqui, o Sergipe sediou, né, o 18º Seminário Internacional Mulher e Literatura, que é de um grupo muito grande que pesquisa as mulheres, as questões do feminino, gênero, violência, enfim. E tivemos a oportunidade, à época, né, de fazermos tarde uma noite dedicada à escritora. Foi um trabalho maravilhoso, né, em que nós pudemos apresentar uma mesa redonda sobre ela, em que se discutiu vários aspectos, né, e com colegas professoras convidadas, e à noite nós tivemos, foram 2 mesas, à noite nós tivemos a encenação da obra dela, a última obra dela, né, que é exatamente deixa eu ver se foi a última obra dela. Foi exatamente a última obra dela. Então, essa obra ela teve uma leitura cênica a partir de um projeto que eu, conversando com os meninos do teatro e o professor, que é o chefe do teatro, o professor Gerson Prachedes, exatamente com mais 2 ou 3 colegas, eles aceitaram o desafio de fazer uns recortes na obra dela e se propôs a fazer uma encenação. E isto aconteceu exatamente o deleite de convidado, isso aconteceu no segundo dia do Seminário Internacional, desculpa, estava repleto, e muitas colegas, professoras, e também os nossos alunos da UFES e os de fora puderam ter a alegria de se deleitar com a encenação dessa obra, tá? Então, isso foi um marco na história de Sergipe, porque se deu realmente a primeira encenação de uma obra da Lina Paim. Então, a Paim, que nasce no dia 10 de outubro de 1919, né, que completou aquela época ali, exatamente 100 anos de nascimento do seu nascimento, foi assim, para nós um momento de muita alegria poder compartilhar, poder dividir isso com os pesquisadores, tá? E também com o público em geral. Então, dando prosseguimento à fala sobre Paim, eu diria para vocês que aos 5 anos de idade, a vida de Paim ela é marcada por altos e baixos, né? Eu devo dizer isso. Então, aos 5 anos de idade, ela perde a mãe, vítima de tuberculose, que era, à época, uma doença muito comum, né? Então, ela passa a residir em Simão Dias, né? Com os avós paternos e também com 3 tias solteiras, que ela chama, né, no livro, na obra, é homônima, intitulada também, né? Simão Dias, ela vai falar dessas tias que ela chama de 3 tias solteironas. É claro que lá ela muda o nome delas, né? Mas essas tias, segundo ela me confidenciou da entrevista que eu fiz com ela, no dia 13 de fevereiro de 2009, foi a última oportunidade, primeira e única oportunidade que eu tive quando eu descobri que ela estava viva. Eu pedi licença à filha, comprei passagem, fui lá. Na época, por questões jurídicas, tá? Judiciais, não podia ser dito aonde ela se encontrava. Mas a família confiou, e eu fui para lá sozinha, fui à época com a minha primeira orientanda de mestrado. Nós estávamos começando aqui, né? Ela estava findando o trabalho dela de mestrado, que era exatamente sobre a obra A Sombra do Patriarca. Então, nós ficamos maravilhosos, meio assim, aquela coisa muito, muito encantada e feliz com a sorte de uma escritora que ela acreditava estar morta àquele período. Portanto, não, ela estava viva.
e nos recebeu muito, com muita alegria, né? E chegou até a dizer: eu tenho importância, como é que você vem de uma universidade tão longínqua, né, para entrevistar uma pessoa que está praticamente morta, uma pessoa que há quase 30 anos não circula, não tem, inclusive não enxerga quase, porque nesse período, ela já, há 25 anos, ela tinha tido um problema na retina e acabou ficando deficiente, né, visual, cega, e de modo que ela nos recebeu muito bem, a filha também, morando naquela época com a filha Teresa, Maria Teresa, né, que é, de fato, a única filha biológica dela, embora ela tenha tido uma outra, né, tendo adotado uma outra criança, que criou também como sendo sua própria filha. A história da vida de Paim é uma história muito emocionante, muito emocionante. Vocês verão ao dessa minha fala. Então, a Alina Paim, aos 9 anos, né, ela sofre um grande choque, porque essa tia, dessas três tias solteiras, uma é maravilhosa, encarou esse papel de mãe, enquanto que as outras duas, que ela chama de Iaiá e Naná, essas eram, segundo ela, né, gente, e na obra ela fala muito bem disso, eram perversas, colocavam-na de castigo de joelho por sobre o milho, puxava as orelhas, davam muitas tarefas para ela, de cedo da manhã, quando ela acordava. Imagina, era uma criancinha, né? Isso até esse período de 9 anos. Então, ela criou um verdadeiro horror a elas, né? Mas essa tia vem a tia, né? Antes, no leito de morte, pede para o pai dela, por favor, que a levasse a Salvador para dar continuidade à educação, né, que ela havia começado, né? Então, e o pai cumpre isso. Então, o pai leva a menina muito cedo para Salvador, para um convento chamado Convento da Soledad. Esse convento, ele também tem um orfanato. Então, ela estudava no convento, ajudava as freiras nos trabalhos e também residia no orfanato. Tá? Esse orfanato era pago, mas ela, como sendo uma pessoa de poucas posses, né, ela era livre para ela. Entretanto, só podia ver a família, sair de lá para visitar os familiares nas férias de final do ano, portanto, era a ocasião em que ela passava um mês com os parentes no interior. Então, assim, essa experiência de clausura, né? Então, ela continua nesse espaço aí, até, olha, dos 9 anos até completar a escola normal, que hoje é o segundo grau nosso, né? Então, quando ela termina, aí ela consegue, através do pai, uma passagem para visitar a capital do estado em que nasceu. E ela vem a Aracaju pela primeira vez. E enquanto ela entrava na cidade, ela pediu ao pai para levar ao mar. Ela queria muito ver o mar de Sergipe, se era parecido com o mar da Bahia. E o pai leva. Então, assim, ela na entrevista, né? Essa entrevista ela já foi publicada numa obra que eu vou daqui a pouco citar para vocês. Então, ela conta que a felicidade foi muito grande, que ela entrou mar adentro. O pai até ficou meio preocupado com ela. Ela queria sentir essa alegria de ver o mar. Veja, quando a gente é poeta, a alma fala. Veja, ela sempre se entrevista comigo, ela diz: eu queria ser o mar lambendo as minhas pernas. Então, isso é uma figura muito, muito, muito interessante, né? Uma grande metáfora, na verdade. Então, a experiência da clausura da Paim, eu diria a vocês, ela não serviu apenas para amadurecer essa menina, não. Ela serviu para despertar essa veia literária que trazia consigo. Isso eu posso dizer, considerando que apenas aos 12 anos, a Alina ela já escrevia para um jornalzinho do Grêmio Estudantil, do orfanato. Portanto, era o espadachim, né? E era muito rígida a correção que a madre superiora fazia, né? Então, ela foi ali que ela teve uma noção de português, de latim, né? Da boa escrita mesmo, né? Então, em volta de 1943, ela, morando em Salvador já, ela casa-se com o psiquiatra
psiquiatra Isaías Paim, né? Veja, as coisas aconteceram, mais outra cena da vida dela muito interessante, é que a Paim, quando ela está terminando o segundo grau hoje, tá? Sempre que eu me referi, vocês saibam que é o normal. Então, ela fica noiva, né, de um político em ascensão do Amazonas, que é o Djalma Batista. Entretanto, àquela altura da vida, as moças precisavam casar, e ela precisava também cumprir com esse aspecto. E aí, ela começa a ficar nervosa. O que ela faz? Ela começa a ser respondendo, ela começa a desobedecer, até as crises para a pessoa que não esteja satisfeita com a situação. Aí, o que a família faz? Fez exatamente aquilo que todos fariam naquela época, que era exatamente interná-la num sanatório. Aí ela vai para um sanatório. A família diz que ela está nervosa, que ela está louca, com princípio de loucura e tal. Começa e ela precisa tomar remédio, se acalmar e tal, para se preparar para o casamento, viu, gente? Então, o que vai acontecer? Ela passa quase 5 meses lá. Ocorreu que um belo dia, e aí ela está, de fato, tomando remédio numa proporção menor, né? Porque não tem periculosidade nem nada, mas um belo dia o médico dela falta, não pôde ir. Aí contacta com um acadêmico de medicina do último ano, que vinha a ser o Isaías Paim, e pede para ele ver as pacientes dele. Então, quando ele chega lá, ele visita todos e vai até o apartamento da Alina Paim. E começa a sentir que ela, pela conversa dela, uma conversa equilibrada, ele faz testes com ela e tal, e depois começa a se apaixonar. E ela também. Aí, o que acontece? Ela rompe, ele tira ela do sanatório, devolve para casa, ela rompe com o noivado e eles casam. Isso tudo que eu estou contando para vocês foi no ano assim, de 42, né, e tal, porque ela casa com ele em janeiro de 43. Então, não obstante ela ter produzido, eu diria, 10 romances e de ter contribuído, como eu vou já falar, significativamente para a expressão da literatura infantil brasileira, né? E também produzida para adultos, porque ela produz 10 romances, né? Ela iluminada, eu diria também, né, pelas ideias de Cecília Meirelles e Clarice Lispector, a Paim, ela ingressou na vida literária em 1944, né? Como eu falei, logo no ano seguinte, com a publicação de Estrada da Liberdade. Entretanto, ela continuou por muito tempo e agora está tentando sair desse estado de ostracismo, né? Ou seja, as suas obras estão a partir da nossa pesquisa, da pesquisa dos nossos alunos, que são, né? O projeto cresceu muito, né? Então, ela agora está começando a criar, a ter visibilidade, ainda muito timidamente, mas eu digo sim. Haja vista, gente, que nós já temos 11 defesas de mestrados realizadas, né? E, recentemente, nós tivemos o primeiro doutoramento, no dia 25 agora de fevereiro, na obra da Paim, que, na verdade, é um estudo comparado entre a obra dela, né? E também A Sombra do Patriarca, e também Mulherzinhas, da escritora Louise Alcott, americana. Então, vejam bem, ela já está começando a galgar, né, esses patamares de estudo comparativo, né, entre uma escritora X que viveu nos 1876, no período da Guerra Civil Americana, né, que é outra realidade, e ela tendo escrito em 1950 essa obra, A Sombra do Patriarca. Então, a Paim... Então, Professora, só um minutinho. A senhora quer os slides que passam? Pode. Quando quiser, pode falar, viu? Tá, pode passando? Pode passando, e eu vou falando aqui, sem problema nenhum. Pronto, tá jóia. Então, assim, pode passar. A gente acredita, né, que o obscurecimento dessa grande escritora, ademais do fato de ela ser uma mulher num contexto quase majoritariamente de homens, né, foi fruto do seu envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro. Então, isso aí, à época, era meio complicado para uma mulher,
né? E ela assumiu. Então, ali na Paim, aí essa foto aqui, eu vou parar um pouquinho para explicar. Essa foto é ela com a filha mais nova dela, a que me recebeu juntamente com ela em Campo Grande, né? Que é a Maria Tereza, e a outra é a Maria Luísa, né? Essa filha dela mora para o sul do Brasil em algum lugar, né? A própria família hoje não tem assim um paradeiro, sabe-se que ela morou muitos anos no Rio, depois em São Paulo e foi para o sul do país, não se sabe qual estado. Essa foto ao lado refere-se a Alina Paim quando ela completou 40 anos, né? Então, pode passar. Aí, foi durante a visita, vejam aí que nossas malas estão lá no fundo da foto. A gente foi do aeroporto, antes de se instalar no hotel, passando a vontade, a ansiedade era tão grande para conhecê-la, e ela nos recebeu muito bem. Aí ela, com uma das coisas que ela mais gostava, que era a cachorra, a Isha dela, à época, né? Pode passar. Isso. Aí a Lina, já, né? Na manhã em que nós marcamos a entrevista, que ela faz a entrevista, ela é muito vaidosa, eu gostaria de deixar aqui registrado, que ela fez a parte da manhã, depois ela se ausentou, pediu para se ausentar, aí foi descansar, e na parte da tarde retornamos a entrevista e ela já estará com outra roupa, né? Então, sempre muito preocupada, a filha disse que desde sempre ela teve foi como muitas de nós, né? Esse viés vaidoso, né? Da vaidade. Bom, eu agora, pode passar. Antes de eu passar para a parte 2, olha aí ela. Aí eu levei comigo os livros dela, quase todos, não todos, mas porque pesaria muito, né, na bagagem. Então eu levei alguns e ela apalpou, ela não enxergava mais, mas apalpou o livro, né? Sentiu uma alegria muito grande, ela meio que chorou, ficou muito emocionada e nós até nos preocupamos, porque àquela altura ela estava com 89 anos, né, e tal, mas ela se comportou bem. Pode passar. Bom, essa obra aí é uma produção acadêmica, tá certo? Resultado de pesquisa de 2008, gente, quando tudo começou, a 2019. Aí é um compêndio dos resumos, né? E de textos também dos nossos trabalhos, dos trabalhos dos alunos da pós-graduação, do mestrado. Até aí nós não tínhamos nenhum doutor ainda, né? Agora temos. Então, essa é uma construção minha com os alunos, né, da pós-graduação em letras da UFES, que resolveram contribuir com essa obra, em escrever um artigo em homenagem ao centenário dela, tá certo? Que foi lançado exatamente nos 100 anos dela. Pode passar para a obra seguinte. Bom, essa outra obra aí, né, que é já uma obra em que nós temos... o que foi que eu fiz enquanto pesquisadora? Eu peguei algumas obras do país, fiz uma espécie de sorteio e enviei para vários colegas da UNB, do Rio Grande do Sul, do Acre, do Amazonas, da Paraíba, e tantos, e inclusive dei 2 textos para 2 colegas aqui, que produzimos os textos. Então, esse livro aí é a primeira obra que trata da fortuna crítica deles. Então, para cada um foi um livro diferente. Não, parece-me que 2 escreveram sobre a mesma obra. E aí nós conseguimos, né, um trabalho de qualidade, um trabalho construído por pesquisadores de várias universidades, e que eles ficaram encantados com ela, com a obra que leram, cada qual com a sua própria obra, a obra que escolheu para trabalhar com ela, né? Então, foi isso, minha gente. Não foi nada fácil, o trabalho de um pesquisador é árduo, né? A gente trabalha como formiguinha num processo de construção desse resgate, mas nós fomos muito iluminados pelas ideias, né? E pela aceitação desses colegas, desse convite, participar dessa obra. Então, pode passar. Aqui estão as das obras que hoje vimos também no cenário aí tem algumas delas.
Então, assim, uma obra muito lida, duas obras dela, eu diria, normalmente, né, há uma escolha muito grande por eles, que é a Correnteza, que é a obra de 79, que é a última obra dela, e também a Hora Próxima, né, que é esse que está lá, e a que está ao seu lado, também essa obra, não, mas uma das obras mais lindas também é O Cine e a Rosa, além do Círculo, que é a primeira e última obra da trilogia de Catarina. E, além desses que eu acabei de citar, outra obra muito requisitada para leitura, né, é A Sombra do Patriarca. Aquela lá que eu falei ao lado da Hora Próxima é exatamente O Sol do Meio-Dia. Então, em todas essas obras aí, gente, sempre tem uma que frequenta escola, que dá que a boa educação, que discute com os meninos, que indica leituras guiadas, livros e tal, né? Que faz revisão. Então, olha só, aquelas marcas, que chamam marcas da PAIN, né? Estão muito relacionadas à questão da educação. Pode passar o seguinte. Aí é o Floco de Algodão, essa obra é a primeira obra dela, que eu vou falar daqui a pouco, é a primeira obra dela dedicada ao público infantil, mas foi uma obra encomendada pelo Ministério da Agricultura. Pode passar, por favor. Aí, né, a Casa da Coruja Verde, que foi uma reedição agora para 2019 também. Pode passar, por favor. Aqui estamos eu, pesquisadora, né? A filha dela, Maria Tereza, e a Lina Paim entre nós, na casa dela, que essa época aí foi a época da entrevista, né? Passamos 3 dias com ela, então se deu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pode passar, por favor. A mesma coisa, já conversando com ela, uma conversa, um papo delicioso, né? Ela gente, eu fiquei impressionada, muito lúcida, contando coisas. Às vezes eu perguntava uma coisa, ela respondia aquilo e ainda adentrava, né? Ainda dava assim uma palhinha sobre outras coisas da sua vida pessoal. Pode passar, por favor. Aí é Núbia Marques, numa ocasião em São Paulo, a Lina Paim com a Núbia Marques. E além de ser grandes amigas, elas eram comadres, né? Pode passar, por favor. Aí foi a última cena que eu me lembro dela na entrevista. A entrevista foi feita parte de casa e de meia para tarde naquela área dela maravilhosa lá de fora, no pomar dela, no jardim. E ela amava a cachorra e também as plantas. Então, a tarefa de uma das tarefas dela, segundo a filha, era aguar as plantas. Ela queria contribuir, ela queria manter essa lucidez, né? E a filha sempre deixava. Tem mais alguma ainda? Sim, e por fim, né, essa daí que é a capa daquela obra, ela sobre várias perspectivas. Então, começa do, né, com a mesa, ela numa cadeira, tá, visão, ela fica 5 anos de baixo. Depois, ela entre as filhas, que é aquela que você já viu, ela que ao lado ela com a filha Maria Tereza, né? Mas bem à vontade. Agradeço aí, viu? Então, dando continuidade aqui, nós temos agora a segunda, seguindo, nós vamos ter agora a Paim no contexto da literatura brasileira, né? Então, ela produziu 10 romances, que foi A Estrada da Liberdade, em 44, Simão Dias, em 49, A Sombra do Patriarca, em 50, A Hora Próxima, 55, Sol do Meio-Dia, 61, e a trilogia de Catarina, que ela leva alguns anos, né? O Cine e a Rosa, 65, A Chave do Mundo, 65, e o Círculo, 65. Então, ela começa um pouco antes, mas conclui nesse período aí, quando eles estão publicados. Depois vem A Sétima Vez, de 75, e a última obra, que é A Correnteza, que já é de 79, tá? Então, como vocês podem observar, ela foi contemporânea de Clarice Lispector. Enquanto Clarice Lispector já brilhou, né? E na época em que ela escreve, a Paim escreve a última obra dela, 79, é a época em que a escritora, né, está sofrendo, a outra escritora, que é a Clarice, com um problema sério de câncer, né, e depois vem a falecer.
Então, alguns dos seus romances eles foram também editados internacionalmente. Na China, né, A Hora Próxima, em 57, e uma outra republicação em 59, na Bulgária, em 59, e O Sol do Meio-Dia foi publicado em 63. Tá? Então, assim, a obra... tudo bem aí? Então, assim, a obra literária da Paim, eu diria para vocês que a gente pode dividir, né, em dois segmentos, né? O primeiro, ele apresenta um teor social muito denso, característico do engajamento dela com o Partido Comunista, né? E também uma outra vertente voltada para a introspecção. Ela tem umas 3 obras, pelo menos que eu posso garantir, 2 com certeza, que são do viés introspectivo. As obras infantis da escritora, né? Então, a literatura infantil de Paim, eu diria para vocês, né, gente, que ele é fruto, né? Ela não nasceu do acaso, né? Ela nasce como sendo fruto, né, da experiência da autora durante o período em que lecionou para a Escola dos Filhos de Pescadores, na ilha de Marambaia. Lembram que eu falei que ela casou com o Isaías Paim, ainda muito jovem, eles vão morar no Rio. O Rio estava difícil, eles vão para Niterói. Niterói tem uma das ilhas que a cercam, chamada Ilha de Marambaia, ainda hoje é esse nome, né? Então, eles moram no Rio, mas ela todo dia tinha que atravessar a ponte, né? Aquela época era Guanabara, né? Ponte, não atravessa em ponte, a ponte vem depois, né? Então, ela teria que atravessar de barco, né? E aí ela ia todos os dias, gente, para dar aula para crianças, para meninas. E depois ela é cogitada a dar aula também para os meninos. Então, ela tinha que passar o dia todo por lá, né? Só voltava para casa no final da tarde, fazendo aquela travessia das barcas de volta de Niterói para Guanabara. Então, vejam bem, essa experiência foi muito gratificante, ela falou, ela nos contou durante a entrevista, porque ela aprendeu muito, pôde inclusive conhecer, através dos Filhos dos Pescadores, o que é de fato a miséria, a pobreza, sabe? E aquilo ela ficava muito emocionada e preocupada com a situação, queria ajudar todo mundo, né? Então, naquele estado lá do Rio de Janeiro, ela descobriu que o seu diploma de professora, que havia, professora de segundo do normal, né? Ele não tinha validade nenhuma para além das terras baianas, né? Então, ali, aquela cidade carecia de uma professora de fato. Então, ela arregaça as mangas e diz para o marido: olha, eu não estou ganhando nada. Gente, ela não ganhava um centavo, mas ela ia pela boa vontade, pelo aquele espírito de passar conhecimento, aquele espírito de contribuir com a nação, aquele espírito de contribuir para o conhecimento das crianças. Então, isso para mim é muita abnegação, né? É muita boa vontade. Então, motivada pela necessidade de contar história em sala de aula, que ela tinha que contar a história, inclusive o contar de história dela, que ela tinha que se reinventar e recontar e tal, né? Que depois ela foi colocando no papel e tal, a Paim, ela ajudava a amenizar a fome das crianças, porque tinha dia que não tinha comida. Então, ela se punha a contar histórias e aquilo aliviava a fome. Ela mesma dizia, né? Ela nos contou isso, e aquilo nos deixou assim, muito sensibilizada com esse aspecto, do quão humano, né, era essa pessoa chamada Alina Paim, né? Então, motivada, eu diria, por essa contar histórias em sala de aula, ela entra nesse mundo mágico do faz de conta, né? E daí começa a tecer narrativas mais adiante, não naquele momento, que prioriza sempre a zona rural, a vida no campo, né? Porque era a realidade daquelas crianças, né? Além disso, também ser um dos compromissos do Partido Comunista naquela época. Então, a sua produção, destinada ao público infantil, ela é publicada nos anos 60 do século XX. Portanto, posterior à sua participação, não só no Reino da Fantasia, que foi um programa da Rádio MEC, dirigida por Geni Marcondes, naquela época, entre 45 e 56, também coincidiu que ela está indo dar aulas para essas crianças. Então, a produção para criança ela se reveste, gente, de pouco prestígio junto à crítica literária. Nós sabemos disso, né? Mas essa visão ela vem se modificando, não é verdade?
vocês que estão escritores sabem muito bem disso, a coisa hoje está mais aberta. Então, no bojo desses questionamentos das estruturas de poder e da cultura ocidental, essa literatura voltada para o infante, ela vem melhorando muito de prestígio. Então, no século XX, o século XX, na verdade, ele traz à tona, gente, textos perdidos, entre aspas, né? Com vistas a recuperar o significado de épocas passadas. Por isso é que ler as obras de Clarice Lispector, infantil, ler as obras de Cecília Meirelles, ler as obras da Paim, na verdade, é uma atualização ou reatualização de modelos antigos de vida, de comportamento, mas que hoje se renova, né? Ele vai se renovando, nós vamos tomando conhecimento, ele vai abrindo um leque, né, de conhecimento. A criança tem contato com outros tipos de mundo, com uma outra visão de mundo, totalmente diferente daquela que está em ação, né? Então, ela não é mencionada ali na Paim, gente. Essa é uma das grandes frustrações. Na história da literatura brasileira, que é uma obra, um compêndio de Márcio Moisés, nem tampouco na literatura do Brasil, do Afrânio Coutinho, que são as duas maiores, eu diria, não sei maiores, mas grandes referências da literatura do Brasil, né? Apenas uma pequena referência a seu respeito consta no Dicionário Bibliográfico de Mulheres Ilustres e Notáveis e Intelectuais do Brasil, isso de 1969. E também aqui acolá numa obra, né, ela é pincelada na obra de Nelly Novaes Coelho. Então, agora eu vou passar a falar das obras infantis dela. Então, Floco de Algodão, na verdade, né, é o primeiro que eu escolhi para falar. Então, o conhecimento enciclopédico ou de mundo, ele está sempre presente nas obras da Paim, através de quem? Do idoso. Mais precisamente, da avó. A personagem avó, ela escreveu 4 obras infantis, né? E dessas obras infantis, o Floco de Algodão e um avô e uma avó. Os demais é toda uma avó. E as obras delas, as personagens, né, são sempre recorrentes. A personagem também se na obra Z e etc. Então, isso é como se fosse uma marca para poder ficar na cabeça da criança, né, na memória da criança. Então, o Floco de Algodão, né, em Floco de Algodão, esse avô não era um avôzinho, a gente tomava um avôzinho que tem pouco conhecimento, que estudou muito, não, era um avô que dá umas aulas excepcionais de geografia e de botânica, né? Mas aí existia um propósito, como eu falei para vocês. Esse livro foi uma encomenda do Ministério da Agricultura e falava totalmente da plantação, né? E da disseminação da cultura do algodão no Brasil, porque ela era ofuscada, né? Tanto pelo café quanto pela cana-de-açúcar. E aí o Ministério da Educação na Agricultura, nesse período, queria muito disseminar, portanto, solicitou a ela que fizesse uma obra voltada para o povo do campo. E em alguns livros, né, falam do campo, a gente sabe disso, né? Nós temos um escritor, um autor que é muito o campo está muito presente nas suas obras, que é exatamente o Monteiro Lobato, né? Nessa obra em específica, nós vamos ter uma personagem que também faz ponte, né? A personagem de Monteiro Lobato. Veja bem, Malvácia, que é a fada, olha, mal, né? Ela é a fada má, né? Que é responsável, na verdade, por não permitir que as sementes de algodão brotem. E isso aí nos remete a Cuca, que é a bruxa chamada Monteiro Lobato. Ao mesmo tempo, a criança ela é colocada diante das dificuldades da vida, de forma branda. Mostra sempre que nem tudo é perfeito, que precisamos vencer as dificuldades, né, do nosso cotidiano. Então, a escritora, à época, na época em que o Brasil vivenciava o boom do seu processo industrial, né, começando a surgir fábricas de tecidos e tal, o governo, através do Ministério da Educação, incentiva a plantação do algodão, conforme eu já falei. A obra seguinte é A Casa da Coruja Verde. Essa obra ela coaduna-se com um projeto político de Alina Paim, porque ela traz reflexões, vamos mudar aqui, ela traz reflexões de ordem ética, né, no que tange ao convívio entre pessoas. Então, ela vai falar da família que está assentada no campo, portanto, é uma vida no campo, de um sítio chamado o sítio do Pica Amarelo em Montelão. Nós vamos ter aqui em Alinaim, que se repete nas 3 obras, o sítio do Cruzeiro do Sul, né?
Então, ela constrói os seus textos muito com diálogos abertos, né? Com essa cor da vida do campo e com o Monteiro Lobato. Então, essa expressão da Lina Paim, dessa vontade de trazer essas marcas do campo e tudo, né? De alguma forma, e essa vontade dela de servir o próximo, de conduzir o próximo a uma vida melhor pelo viés da educação e etc., isso motivou a arte literária e a arte literária dela também. Então, o relato ficcional desse conto aí, A Casa da Cruz Verde, ele conta a história de duas crianças, Catita e Laurinho, né? E que vive com a avó Mariana e um jardineiro maluco que chega por lá pedindo emprego e que vai logo em seguida encarar ou encarnar o papel de mágico do sítio Cruzeiro do Sul. Veja, o Cruzeiro do Sul é aquela estrela, né, que norteou quem? Norteou, agora levando para um plano mais religioso, assim, eu diria mais cristão, né? Ele norteou os três reis magos a chegarem à terra onde o menino Jesus tinha nascido, né? Então, vejam bem que isso aí faz uma alusão. Só que ele chega num período que é o novembro, que antecipa o Natal. Então, elementos indispensáveis na construção do texto de Paim são exatamente escola, livro, leitura, professor. Nossa, tudo são importantes na construção do ser. Era assim que a Lina Paim via, né? Em seguida, nós vamos ter Luz Bela vestida de cigana. Então, Luz Bela vestida de cigana é o terceiro das cinco obras infantis dela, publicada nos anos 60, entre 60 e 68. Então, ela trata da história de uma estrela de lata, vejam vocês, viu? Que veio arrastada pelo vento de um presépio de Natal e chega à porta do sítio, enquanto a Catita, o Laurinho e o Henricão, que é o jardineiro mágico, estão na porta do curral. E aí o vento vai levando, eles ficam muito assim impressionados com o formato da estrela e começam já a imaginar um rosto ali. Aí a menina, né, do sítio, ela diz que gostaria que ele desencantasse. Olha só, faz um desafio, né? E aí ela vai e as meninas, ok, topam a esse jogo do conluio, né? E aí vai contar para a avó. E a avó vai exatamente fazer o jogo do faz de conta com ela. Olha que coisa linda. Então, ao ter nas mãos a estrela, né, Catita pede ao jardineiro que a desencante. Mas aí ele diz, ele sabia como era mágico, ele diz assim, preciso criar um corpo para essa cabeça. Aí, que faz a obra? Tem que ter um par de braços, um par de pernas, 2 pés calçados, panturas de veludos negros e perna em volta do pescoço. Então, ela, a princípio, fica o menino muito apavorado, mas eles levam. Então, na verdade, as crianças recorrem à vovó Mariana, né, que conspira com elas o segredo das suas intervenções para surpreender o jardineiro. A avó topa. Né? E ao terceiro dia, olha lá, viu? Terceiro dia, a avó e os netos aparecem, olha aí, o terceiro dia ressurgiu e tal, também é parte da passagem bíblica, né? Então, elas surpreendem o jardineiro juntamente com os netos, né? Dizendo que a boneca está viva, não, que ela tem braços, pernas, do jeito que ele exigiu, agora era preciso lhe dar vida. Então, ganhando vida, a estrela fala, conta a sua história, diz que se chama Estrela dos Reis Magos, começa a descobrir o mundo, conhece pessoas, estabelece relação de amizade com os animais do sítio, percebe os sentimentos humanos, gente, isso é incrível. Enfrenta complicações, limitações e até mesmo, eu diria, alguns conflitos psicológicos que são muito presentes nós, né? Então, aprende a conviver, na verdade, ela aprende a conviver com esse pequeno grupo, essa família, né? E dando costumes, enfim. Porque, acima de tudo, como estrela, ela queria ter luz própria. Então, isso é muito importante. E o que é que vai ser automático na personagem todo? Que ela só vai conseguir
realizar esse sonho no dia em que ela, de fato, enfrenta o pai das crianças. As crianças aí, elas não têm mãe, viu, gente? Ela só tem pai. O pai era um escritor que escrevia romances e escrevia contos infantis. Entretanto, não tinha um pingo de amor, respeito pelas crianças. Mal ele respondia à mãe. Então, era um sujeito ensimesmado, vivia no ostracismo, trancado numa sala, cheio de grande. Ele estava aí para escrever as suas obras. E ele era muito frio e não tinha amor às crianças. Então, ela começou com esse processo de vencer isso aí, de ensinar o escritor, já que os filhos e a família não o faziam, vencer essa barreira. Então, olha, ela faz aí, às vezes, ela é um papel muito importante, né, dela. E ela realiza aí, ao final da história, ela, de fato, a luz própria dela, de estrela, que ela tanto sonhou, né? Então, a Luella, Vestida de Cigana, que é essa obra, né? Ela apresenta enredo, trama, estrutura simples, bem gosto das crianças, né? E também com algumas formas simbólicas, mas principalmente um ludismo poético. Não tem que ter, é uma obra infantil. Então, não há dúvida de que se enquadra dentro dos padrões dos contos maravilhosos modernos, né? Na linha de Monteiro Lobato, que tinha personagens similares, né? Como eu já falei para vocês aqui, a seres humanos, não é isso? Reais ou semi-reais, vivendo em situações inusitadas, de dificuldades. Mas o que conta tudo isso? É a questão da vivência, de vivenciar determinadas experiências. Isso é muito importante. Então, vocês que são contadores, escritores de contos, de história, é muito bom ter sempre um personagem que inspire as crianças a terem, né? Porque essas leituras são importantes no momento da formação. Então, do ponto de vista psicológico, né? Isso eu, mas psicólogos, o Betterham e tantos outros, né? Que eu tenho lido e tal, a própria Marie-Louise von France. Então, ela diz que é muito importante que tenha um personagem, né, que impulsione algumas pessoas, dificuldades de relações entre eles, entre si, né, a melhorarem, a buscarem o diálogo, e é isso que ela vai fazer, né? Agora eu vou falar um pouco sobre o personagem Henricão, que tanto está no Lenço Encantado, né? Quanto está na Casa da Coruja Verde, mas fundamentalmente na Luz Bela Vestida de Cigana, de que lhes falo. Então, o Henricão, ele toda a sua capacidade de fazer mágica. Quando isso se deu? Na obra anterior, que é exatamente o Lenço Encantado, quando ele chega lá na porta do sítio pedindo emprego e tal, e o único emprego é, ok, então venha, você vai ser o jardineiro e tal. Bom, então as crianças, e ele inventa que ele agora é mágico, quando ele nota que as crianças se decepcionam com o baú que ele traz. O baú que ele traz, que antigamente as pessoas viajavam, né? Não era com mala, com baú e tal, e aí o que acontece? Ele chegou e só tinha roupa velha, só trapo. E aí as pessoas ficam decepcionadas. Ele abre o baú, quando ele abre o baú só tem cacareco. E aí elas dizem, nossa, aí não tem nenhum tesouro. Aí, a partir daí, né, a citação da obra, o Henricão caiu em tentação de mentira, disse-lhes que tudo aquilo era encantado. Vejam vocês, né? Como ele teve assim um tino rapidamente. Depois, para atender aos pedidos de Catita, ele reitera: desencante minha estrela com a história inteirinha. Isso aí já é uma fala já dessa segunda obra, tá certo? Que é a Estrela de Lata que chega lá. Então, quando ele diz isso, né? Ele está querendo, ele está, na verdade, fazendo um desafio, que é criar uma história a partir dessa boneca que chega lá só uma cara, mas para isso, olha o que ele faz. Na verdade, a gente sabe, né? E o Henricão, ele inventa essa capacidade porque ele quer vencer as dificuldades próprias, mas também dá essa alegria. Aí ele compactua, entra nesse jogo do faz de conta, não é isso? Então, a gente nota logo que está combinado, né? O Henricão está combinado, tem um pacto dele com o maravilhoso, com o lúdico, né? Então, ele jogo do faz de conta.
que está tão presente nos contos infantis. E chega mesmo até, gente, imaginem, a acreditar que ele é um mágico de verdade. Olha só, aqui nos lembra quem? Fernando Pessoa, né? Que o poeta é um fingidor, fingidão completamente, que chega a sentir que é doador, que de vera sente. Olha o que ele faz. Então, ele incorpora isso aí. Ele diz, não, eu sou lá, mas eu sou o cicrano. Então, onde é o espaço que ele começa a usar para fazer os seus encantamentos? É sempre à noite, em noites de estrela, que eu vou já falar aqui, né? É sempre embaixo de uma jaqueira, né? Então, assim, Henricão, ele só desencanta os bichos, as coisas, debaixo da jaqueira, à luz da lanterna. Veja, ele bota uma lanterna aqui no queixo e fica com aquela imagem, né, de assombração, então de um ser especial, que no caso aí é o mágico, né? E sempre, quando ele vai chamar, vai se concentrar e botar as crianças embaixo da queira e da vovó e tal para contar a história, aí ele diz que fechem os olhos, que não vou chamar agora, 77 estrelas. Então, sempre o número 7, o número 3, né, que são números bem cabalísticos, estão muito presentes na construção do faz de conta. Na verdade, passa até o leitmotiv, que endossa o significado simbólico dessa obra, né? Então, Luz Bela, que é a pequena personagem feminina, ela vive a natureza, gente, a natureza, o meio ambiente ali, de forma simples e profunda. Vejam que tem dia que ela vai no jardim, o jardineiro não é mágico, agora é jardineiro, né? A função dele no sítio, né? Quando ele trabalha e ela respeita esse espaço de trabalho, ela começa a dizer, né? Começa a fazer perguntas conversando consigo mesma. Ela diz: borboletas são belas, né? Borboletas pousam nas flores. De flor em flor, o que faz a abelha? O gafanhoto, quem pintou o gafanhoto de verde? Então, é sempre uma menina muito assim, muito curiosa vivenciando aquela fase dos porquês, né? Então, com isso pode-se perceber a permissividade do narrador e do leitor dessa obra, que aceitam, que confabulam e se encantam com a sensibilidade da personagem mirim, em contrapartida com o adulto, né? Então, as crianças, na verdade, desse sítio, nas 3 histórias, elas fazem acontecer as suas próprias leis, organizam a estrutura e o sentido das coisas, né? E contam os fatos com a ajuda de devoteios, do imaginário, não é isso? Então, nesse sentido, né, elas compactuam de forma efetiva com o faz de conta, né? Por quê? Porque elas acreditam no faz de conta, elas acreditam, né, que existe aquele mundo de fato, né, que elas estão ali achando que estão vivenciando, quando ela está em meio às flores, aos bichos, às abelhas, e ela começa, por que o gafanhoto é verde? Por que a abelha faz mel e tal? Ela está, na verdade, querendo uma resposta para uma curiosidade dela. Então, e quando ela não tem condição de responder, aí o Henricão, né, consulta depois e responde para ela, que a avó é mais sábia do Henricão, que não tinha estudo nenhum. Então, gente, quando as crianças pedem ajuda à avó para atenderem à exigência do Henricão de criar um corpo, que ela só se desencantaria com o corpo, né? Então, desenrola-se um diálogo aí, viu? Que deixa às claras a convivência, né? A conivente, tá? Da avó Mariana com a fantasia das crianças. Então, eles se juntam um trio, fazem um trio e vão agora fazer algo para dar uma resposta ao mágico, que espera ansioso, né? Como é que eles vão conseguir? E, de fato, eles conseguem. Então, alguns elementos narrativos de Luiz Bela Vestida de Cigana, eu diria, eles podem ser comparados a elementos estruturais do sítio do Pica-Pau Amarelo. Estou voltando aqui, tá? De Monteiro Lobato. Por exemplo, o enredo se desenvolve num sítio, lá o Pica-Pau Amarelo, aqui o Cruzeiro do Sul, onde está localizada a casa da vovó Bondosa. Lá era quem? Vovó, a mãe Benta, Dona Benta. Aqui é vovó Mariana. O ambiente em que as duas crianças, Pedrinho e Narizinho, vivem, né? Convivem, na verdade, são espaços rurais em que tudo é possível. Subir árvore, cair de árvore, descer de árvore, correr atrás dos bichos, alimentar os bichos. Então, tudo que estava num está no outro, né? Mas, fundamentalmente, gente, vai acontecer algo maravilhoso, que é o desencanto daquela boneca, aquela cara de lata.
Que aí nós vamos ter uma boneca espiricute, tanto quanto a Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqui é quem é exatamente a boneca que eles vão criar, que é a Luz Bela, tá certo? Luz Bela, depois ela passa a ser luz própria, tá? Então, nesse lugar, há sempre um velho, um ancião, né? Uma pessoa sábia, com poderes especiais, né? Amigo, na verdade, amigo e comparsa, eu diria assim, das crianças, né? Com quem elas brincam, porque elas sentam no chão para brincar, tanto aquele avô lá do primeira obra, que eu falei, Floco de Algum, como com essa avó aí e o Henricão. Então, lá também existe o grande amigo deles, Conde de Sabugosa. Aqui nós temos o Henricão. Então, há também lá, e tanto quanto aqui, há animais falantes, situações inusitadas, né? Que levam o leitor mirim a vibrar, a viver essa alegria de estar num outro mundo, né? Que é o mundo do imaginário. Então, certos episódios, eu diria para vocês, né, do conto, ele também alude à magia em outras obras de Paim. Então, a Paim está sempre falando de um ser mágico, de algo mágico, de situações inusitadas, entre as, né, nas obras dela. Mas, fundamentalmente, nessas 3 últimas, né, de que eles falam. Então, assim, já finalizando a minha fala, né, espero, né, estar sendo assim bem clara, mas se não tiver, vocês podem fazer as perguntas. Eu diria, né, que assim, né, desta forma, as palavras, as imagens, as metáforas, intertextualidades, né, elas dão vida à narrativa de Luiz Bela de Cigana, assim como dão também às outras obras, né? E embutida, né, que ela está com o propósito de fazer gerar o maravilhoso, né, do espírito lúdico, né? E ela traz esse espírito lúdico às personagens mirim, que brincam com o sentido das coisas do mundo, apreciando direta ou indiretamente, né, o prazer de realizar extraordinárias ficções, né? Então, na esfera da alusão, fechando aqui a minha fala, há uma referência ao mundo de todas as obras da Painha, assim como as obras que vocês escrevem, como as histórias as quais vocês contam, né? Sempre assim, na literatura. Na esfera da combinação, vejam bem, na esfera da combinação, há uma inversão de valores significativa entre 2 mundos, o mundo real e o mundo imaginado, né? O real e aquele imaginado, o imaginário, né? Eu diria também que no cotidiano trivial, né, da vida dessas crianças, elas podem presenciar, né, de modo muito direto o poder de realizar o possível e impossível. Como? Na forma de contar sobre aquilo que elas estão vivenciando, aquilo que elas estão curiosas por saber, por sedentas de conhecimento. Então, sedentas do conhecimento, o conhecimento as ensina a fazer perguntas e a buscar um diferencial, né? Enquanto elas fazem isso, é claro, né, que o conto também, não sei se vocês sabem, mas ele funciona como uma calanta, ele funciona como um calmante, né? Pode ver, vocês quem é mãe aí, sabe muito bem que quando a criança é pequena, que ela está na rede ou na cama contando história para ela dormir, ela se acalma, né? Ela se tranquiliza. Então, essa também, daí os psicólogos defenderem, né, essa importância, certo? Então, tudo isso aí, esse mundo real e maravilhoso e tal, que está impregnada em toda qualquer história infantil, né? Na verdade, é assim que se dá, né? É assim que a Lina Paim traz do bojo, né? Aquela experiência que ela teve na Ilha de Marambaia, naquele programa que ela conta história para as crianças durante mais de 6 anos, né? E depois com as filhas pequenas, é aquela que nasce esse desejo de contribuir para a literatura infantil do Brasil e, quiçá, do mundo, porque a história, a literatura, ela é isso. Depois que o escritor escreve, ele joga no mundo, não mais pertence, ela passa a ser do mundo, né? Então, a Painha ela tinha muito esse cuidado, né? Então, eu diria, só fechando, que na esfera da ilusão, né, o conto se fundamenta no poder do imaginário. Então, eita coisa rica é o imaginário, né?
Então, é desse imaginário que partem todas essas vivências de mundo, esses mundos, né, que permeia, se contrapõe entre o real e o imaginário. E é disso que as crianças querem. É sobre isso que as crianças querem ouvir falar. É disso que as crianças se alimentam, né? Elas gostam muito desse tipo de leitura, essa leitura que as impulsiona para frente, aguça a curiosidade, né? Quando tem lá um baú, um mágico, uma bruxa, uma fada, nossa, a coisa ganha outro rumo. Tá bom, gente? Então, é assim que a Lina Paim, tão gentilmente, né? Tão lindamente, eu diria, nos presenteia com a sua rica, embora apenas 4, mas ricas. E vocês viram, né? Que as obras, quem teve a oportunidade de pegar uma obra, no caso aqui, eu estou com a Casa da Cor Verde, é uma rede, uma segunda reedição dessa obra, são contos longos, não são contos curtinhos. E não é uma obra composta de vários contos, não. É um único conto longo, né? Aqui, que tem, sabe quantas páginas tem a Casa do Verde? Só para vocês terem uma ideia, ela tem 91 páginas. Então, não é um conto, mas é um conto que é tão rica a expressão da autora, a forma como ela conta, que é uma linguagem muito didática, uma linguagem muito simples, né? E cheia de magia, bruxas, etc. E tal, que aqui vai ser, né, de ficar lendo constantemente até a história. Então, personagens como a vovó Mariana, ou a vovó Benta, né, Dona Benta, ou o sabugueiro, o Visconde Sabugosa, que é um sabugo, né? Visconde Sabugosa e o Henricão são os mágicos, as bonecas, né? Que é exatamente Emília e aqui é a luz dela, né? É desse mundo que alimentam o espírito das crianças, tá bom? Então, eu espero, é isso que eu tinha para lhes dizer, né? E quero agradecer e dizer da honra de estar aqui e falando de uma grande escritora que precisa ser mais lida, mais explorada, né? Não só pelas academias, pesquisadores, mas pelo público, né? Pelo público, tá? Então, muito obrigada. Perfeito, professora. Nossa, acho que todo mundo aqui viajou, né? Nessa fala toda, acho que a gente entrou dentro do livro, a gente já estava visualizando as histórias, né? Muito bom. E, nossa, eu não conhecia, e tenho certeza que tem algumas pessoas aqui também que não conheciam ainda, e fiquei maravilhada, né? Eu conhecia de nome, mas eu nunca tinha visto falar nenhuma obra, nem nada sobre ela. Então, assim, me encantou, realmente, de ver, né, o que uma mulher, naquela época, né, já foi capaz de fazer, né? Ela realmente, como Luciana botou aqui, é uma mulher atemporal, né? Formidável, sim, né? totalmente. Realmente, ela foi bem, bem além, né? Então, foi, assim, perfeito mesmo, adorei, né? E aí, o que eu visualizei realmente é isso, né? Que eu acho que ela se baseou na época, ela teve Monteiro Lobato como inspiração, de repente, sim, né? Sim. Né? Foi porque é bem semelhante. E naquela época as histórias eram feitas assim, realmente, né? Então, esse imaginário, os bichos que falam, isso tudo povoava as histórias daquela época, né? Década de 60, né? Década de 70. Então, era assim que a gente via, né, as histórias que a gente conhece. Eu acho que a maioria daqui cresceu ouvindo realmente histórias desse estilo, né? Então, assim, achei formidável. Fiquei muito apaixonada. Eu estou aqui com, até o Jeane que me emprestou, a Casa da Coruja Verde, né, que eu estava pensando, assim, como será que a gente poderia contar essa história, né? Mas é como a senhora falou, é uma história só, né? É igual as histórias de Monteiro Lobato, são histórias longas. E eu lembro, quando na época da biblioteca infantil, quando chegava a época de Monteiro Lobato, a gente queria contar as histórias de Monteiro Lobato, mas era difícil. Aí, Luciano era o único que estagiou lá que conseguiu, que tinha uma história que ele contava, né, que eram as Caçadas de Pedrinho.
Então, assim, é difícil, né? Mas você acha um jeito, né, para poder contar, porque são histórias longas. Fora né? trazer os personagens para cá, né? O Visconde Sim. Sabugosa, que ela comentou. Claro. Então, assim, é bem interessante, mas que vale a pena, né? Acho que vale a pena até no teatro, né? Isso aqui vale uma peça de teatro, né? Na verdade, né? Então, assim, foi fantástico. Eu adorei. E aí eu abro a palavra aí para vocês também, quem quiser se manifestar, quem quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Professora Ana, o seu áudio tá fechado. É só uma dúvida que eu tive. Teve em algum momento que a senhora comentou sobre a primeira realização de uma peça de teatro na UFES, uma obra dela, e a senhora comentou sobre Praxedes, foi isso, professor Praxedes? Veja, eu vou explicar aqui. Eu acho que não tinha chegado ainda a nossa audiência. Eu estava aqui, eu estava ouvindo. Você estava ouvindo? Que bom. A minha dúvida é porque eu queria saber se é o mesmo Praxedes que foi meu orientador da UFES, que é um professor da área de teatro. É o professor Gerson Praxedes. Ele é o mesmo. chefe. Então, o Gerson Praxedes é uma pessoa formidável, foi um desafio para eles, mas quando esse desafio que eu lancei foi de um romance, gente, pior ainda do que o conto infantil, né, que é muito maior, com 200 e tantas páginas. Então, eles fizeram um corte, fizeram marca, eles chamam no teatro marcações, isso, né? As marcações, fizeram marcações, né? E aí fizeram essa leitura cênica no auditório da UFES, da reitoria. Massa. Então, foi lindo, eles cortaram. Tem registro pegaram... disso, professora? Não sei se o seminário gravou isso, meu querido, mas certamente assim, aí eu pedi em seguida para eles apresentarem Lagarto, e aí ele já não pôde mais, 6 meses depois, porque uma das atrizes, entre aspas, né, que é uma professora, ela estava fazendo o pós-doc dela na Alemanha, tinha ido embora, né? E embora não, passado uma temporada. Então, não foi possível. E aí ele disse, olha, Ana, para substituir tal, eu vou buscar outras fontes. E agora ficou com esse compromisso de futuramente, eu pedi a ele, pegar um desses contos infantis e trabalhar. Ele disse que ia pensar nesse caso, não é muito a praia dele, mas ele pode ver isso com os alunos. E eles têm um grupo de teatro, né? Então, com esse grupo de teatro, nós tivemos 4 professores participando, ou foram 3 e 2 alunos. Então, foi um grupo de 5 para fazer esse personagem Ricão. Não é Ricão, estou aqui devaneando, estou aqui já falando sobre uma outra oportunidade que nós tivemos. Com esse caso da Coruja Verde aqui, eu fui fazer uma fala, na verdade, sobre toda a obra da Paim, e falei outras coisas que não isso aqui, mas só mencionei um pouco essa obra. Pois não é que, ao final da minha fala, quando eu fiz os meus agradecimentos, eu fui surpreendida e que me deu muita honra de um grupo de alunos de letras da FONESE. Eles pegaram esse livro e encenaram também, se vestiram a caráter de vovó Mariana, de Henricão, com aquele macacão de jardineiro e tal, e as flores, e as crianças, e a boneca, Luiz Bela. Nossa, aquilo, eu nunca esperei aquilo, foi uma surpresa, assim, de muita alegria, que me trouxe muita alegria. Então, respondendo a sua pergunta, sim, professor. Então, Gerson Praxedes. Porque existe quando a gente pega uma obra para trazer para o teatro, tem aí uma transição, né, do texto em si. Ela precisa ser transformada para que o diálogo teatral, adaptação, né? Então, o texto que tem no livro que a gente pega não é exatamente o texto teatral, e aí tem que ser adaptado para que ele fique, se aproxime o máximo possível da obra sem perder, né? Verdade, sim. Obrigado. Acho que foi isso que eles fizeram, né? Fizeram esses recortes e adaptaram alguns diálogos, né? Sim, sim. E o trabalho maior tá nisso também, não só na encenação, mas em poder fazer essa tradução, essa adaptação sem perder a essência da obra, porque a gente está tratando de alguém específico, né? A autora precisa ser preservada na sua plenitude e tudo. Isso. Isso mesmo. O seu nome é? Eu sou? Luciano. Ok. Uhum. O áudio, meu filho, você está com o áudio fechado. Luciano. Eu estava falando com o Gustavo Aragão essa semana e ele me falou que Betânia, a Betânia Aragão, ela contou uma história de Alina,
Aí eu não sei qual foi, mas disse que eu estava comentando com ele sobre isso e ele disse que a Betânia contou. Eu só não sei qual foi e como foi. Mas é interessante, já tem alguém, né, que já fez alguma coisa realmente, né? É muito bom. E, professora, a gente tem para vender esse livro em algum local? Olha, esse livro foi assim, eu inventei, a gente já estava produzindo aquelas duas obras que eu mostrei com a pesquisa com os alunos. Sim. Nós fizemos assim, você sabe que a pesquisa nem sempre a gente encontra patrocínio, então nós não encontramos, nós mesmos custeamos aquelas obras lá. E a obra que foi referente à construção dela, que eu disse que mandei os artigos para os colegas professores e tal, essa obra foi com a verba que eu ganhei eu concorri, né, e fui contemplada, né, naquele projeto. Entretanto, esse último aí, né, esse agora, eu não encontrei patrocínio, eu mesma paguei tudo, né? Foi uma obra que me custou uma quantia até razoável. O que eu mandei fazer, se eu não me engano, foram 300 números, né? 300 exemplares. Veja, aí eu disse não, e eu estava decidida a vender. Mas você sabe, eu não vivo disso, então eu estou fazendo doações. Eu vou, quando passar a pandemia, vou levar para a Epifânio Doria, vou distribuir ao longo do Brasil. A Biblioteca Nacional eu já mandei 4. Então, assim, e vou fazer essa distribuição com alguns colegas, né? Eu até andei vendendo no lançamento, sabe? E só durou 3, 4 dias, né? Muita gente comprou até. Mas não, isso não me... na verdade, quando é para uma escola, né? Quando é para uma academia de vocês, por exemplo, você pode fazer a solicitação e me dizer quantos acadêmicos tem. A depender, eu mando um para cada um, mas se não, eu mando até 10 exemplares, tá certo? Isso. Eu faço isso com tranquilidade. Que bom, né? Porque a gente está fazendo nosso acervo, né? A academia já está fazendo o nosso acervo também, então a gente está recolhendo realmente as publicações sergipanas, e para a gente vai ser uma honra ter esse livro aqui, até para a gente estudar e trabalhar ele e ver o que a gente pode aí fazer. Diga, Jeane. Pode falar. Oi, professora Ana, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Flor de algodão, não é isso? É uma narrativa... Não. Flocos de algodão. Certo. Eu gostaria de saber se é uma narrativa assim curta ou é uma narrativa longa também. Não, ela é bem mais curta do que as outras. Bem mais curta. Eu estou sem a obra aqui, mas ela deve ter em torno... Ela deve ter em torno de umas 35 páginas a 40 no máximo, tá? É a mais curta dela, também é a primeira, né? E era destinada a um fim, sabe? A um fim. Então, foi uma encomenda. As outras obras, não, mas mesmo assim tem a riqueza do lúdico, de tudo isso, né? É claro, ela não podia fugir. Mas essas outras obras são mais longas, mas elas são lindas demais. Em todas elas sempre tem o velho, que eu digo aqui, é o velho, o ancião, né? Não no sentido pejorativo, mas daquele que sabe muito, daquele que tem uma bagagem de mundo. Que hoje em dia, se você olhar as crianças, parece que está falando uma coisa, entra no ouvido, né? Sai no outro, não tem esse compromisso. Não são todas, é claro, mas na grande maioria as crianças, às vezes, até nem respeitam, né? Mas essa tradição está muito presente, né? E isso faz parte da nossa formação ética, moral, né? Enfim, social, ela dá esse espaço. Olha, a Painha, ela prestigia as personagens femininas em tudo, tá? Eu estou falando agora em termos de romances dela lá. E aqui, e também ela prioriza também esses elementos de que lhes falei, que é o livro, a escola, a professora. Isso. Em alguns romances, em alguns temos leitoras, né? Personagens leitoras e tal, mas nós também temos nos contos infantis, principalmente nesses aí. Vai ter uma passagem na Casa da Coruja Verde, não sei se você já chegou a ler, que o menino vai para a escola, o menino tem 8 anos, a menina tem 5 para 6, é louca para ir para a escola, e a avó não deixa. Primeiro porque é aquela coisa, o homem está sempre à frente, né? Mas é fundamentalmente porque ela é muito pequena, aí diz, não, aí não precisa, vocês moram no sítio. A avó meio que desestimula. Mas aí a menina quer porque quer. Ela chega a fazer, né, até
uma brincadeira que não é aqui na obra, né? Mas é lá, numa das outras obras, ela vai falar que é noite de São João, é preciso pular fogueira. Olha aí que lindeza, que riqueza as nossas tradições nordestinas. Aí, depois que ela pula a fogueira e tudo, que diz quantos filhos vai ter, aquelas adivinhações, aquelas coisas todas, aí ela diz, vó, eu fiz ontem à noite uma brincadeira na água, na bacia, né? E aí eu fiz uns pingos de vela dentro da bacia e jogou uma clara de ovo, alguma coisa assim. O que foi que formou? Qualquer adulto diria, ok, apareceu o rosto do meu marido, do meu futuro marido, ou então apareceu a foto de uma casa que eu sonho em ter e tal. Aí ela disse, vó, olha isso aqui. Não tinha nada a ver a figura. A avó olha para ela e diz, ok, eu não estou entendendo. Isso aqui é a escola. Isso aqui é para você me deixar matricular. Olha, apareceu a figura da escola. Aí a avó ficou tão sensibilizada com aquilo que disse, ok, eu vou permitir que no próximo ano você estude. E, de fato, quando a história finda, né, ela está indo fazer a matrícula dela na escola. É muito perspicaz, né? As crianças têm essa coisa. Então, as histórias da Paim são encantadoras. Vocês que são da Academia dos Contadores de História precisam ler um pouco mais ela, né? As outras obras dela, eu só tenho o Lenço Encantado. A Luz Bela Vestida de Cigana, eu só tenho em termos de Sherlock. Gente, vocês não querem imaginar o quão difícil foi para esta pesquisadora conseguir as obras todas da Paim. Principalmente as infantis, que ninguém tinha mais, né? Isso não existia. Quando eu comecei a fazer o meu acervo da autora e tal, eu comprava, aqui e acolá, aparecia uma obra dela a R$15, R$20. Hoje, 400, 300, né? É daí para lá, entendeu? Porque começou-se aqui, pelo menos aqui no Nordeste, principalmente em Sergipe, a procurar, então... aquela sebo, tem vários sebos que subiram assim exorbitantemente. Eu tenho a primeira obra dela, não está aqui nas proximidades aqui onde eu estou, mas eu guardo com o maior carinho a primeira obra da Paim, que é o Romance de 1944. Imaginem vocês, né? Original, com a capa, até manchadinho ele está, mas com a dedicatória eu comprei num sebo no sul do país, em Santa Catarina. Imaginem vocês. Então, aonde eu ando, né, editado eu ando com essa São Paulo, São Paulo e Rio, que era editado, as editoras. Rio, a maioria no Rio, na editora Conquista, né? E o outro em parte em São Paulo. E, inclusive, essa editora, ela fechou, não está com muito tempo, não, viu? Está com mais ou menos, se eu tenho 16 anos de pesquisa, ela fechou há uns 20 anos, entendeu? Então, não chegamos mais com ela em aberta. Mas foi muito interessante esse buscar. Eu primeiro escrevia para um, escrevia para outro, para ser, não sei para onde eu podia, né? Aquela coisa dar aquele start assim de correr atrás, de buscar, de ler, né? E tudo que eu produzo, e os meus alunos e ex-alunos da graduação, os meus PIBIC da graduação, né? Que é a iniciação científica de alunos, tudo é voltado para a Paim, tudo é voltado para vários aspectos dela. É a linguagem, é isso, é aquilo, são os mitos, são as fadas, que não tem fada nenhuma, mas aí eles vão tentar buscar isso aí, né? Resgatar, e esses personagens, a magia, o maravilhoso ali na Paim, temos vários trabalhos assim de PIBIC, que os meninos ficam encantados, né? Ele até disse, teve um dia desse que me confidenciou, professor, acho que eu voltei à minha infância, acho que eu não tive infância, não, eu estou tendo agora com o livro da Paim. Eu achei muito engraçado, né? Assim, muito, muito divertido e até corajoso você dizer um negócio, você assumir isso, né? Então, é isso, gente, né? Estou aqui à disposição de vocês. Perfeito. Ana, eu li, né, A Casa da Coruja Verde, e eu tinha o intuito de fazer uma contação de histórias. Só que eu tenho uma dificuldade muito grande. Professora, está travando, eu não estou lhe ouvindo. Não ouvi. Né, de memorizar. Eu estou dizendo que eu li A Casa da Coruja Verde, né, aquele livro que você me deu. Certo. E eu tinha a intenção de fazer mas aí eu tenho uma dificuldade de memorizar.
E como o conto é longo, eu não pude fazer uma mediação, que é aquela leitura dramatizada, que eu gosto de fazer uma leitura dramática ou dramatizada. E se queria muito esse outro conto, Flocos de Algodão, para ver se eu consigo fazer alguma coisa. Se você tiver, por exemplo, a cópia para mandar por e-mail, aí eu queria muito para conhecer, porque me interessa também, né, na rede estadual, nós temos o projeto Lê Campo, eu trabalho com educação do campo e diversidade. Excelente, muito boa ideia. Então, seria assim, bem interessante os professores da rede estadual do campo, né, das escolas do campo, conhecerem esse conto lá. Viu? Era só isso. Perfeito. Obrigada. Tá? Vou providenciar, você precisa me lembrar, tá? As minhas obras, essas obras todas estão na UF, a gente está indo lá, né? Eu vou lá, assim, por conta da pandemia, né? A gente está se preservando. Então, eu vou, às vezes, algumas vezes, eu vou semana que eu vou, semana que não, mas eu vou muito raramente, entro e saio por conta do ambiente, né? Por conta, não tem muita gente circulando, mas sempre tem algumas pessoas, né, das atividades essenciais por lá, então você, como eu sou de risco e tal, a gente acaba, né, se preservando. Mas o que eu puder, tá? Eu precisarei ir por lá em maio, tá? E aí eu vou me lembrar, quando for mais perto, pelo dia 15, 20, você me lembra um pouquinho, vou ter que fazer um trabalho, está no computador, material de que precisei. Então, eu posso ver isso aí. Você me lembra e eu posso pegar o livro mesmo e providenciar uma xerox para você e entregar. Será um prazer muito grande, viu? Eu acho que poderia se pensar no e-book para as escolas, para os professores. Eu acho interessante essa ideia, né, de preparar um e-book, alguém assim com uma das obras da Alina, as obras infantis. Sim. Sim, a gente tem essa intenção. O projeto findou, mas aí a gente tem ainda muitas coisas a serem exploradas em relação à Alina Paim, entendeu? Essa é uma ideia também, né? Nós estamos aqui, como eu falei, né, depois de muito tempo, a gente está aqui criando uma página dela e lá nós disponibilizaremos algumas obras. Mas, para isso, eu tenho a autorização da família, tá? Eu tenho um documento e tal, para a universidade, na verdade, para o projeto, né? E eu coordenei o projeto e eu era assistente de estudos dela aqui. Então, assim, olha, eu quero dar uma notícia para vocês. Teve uma segunda produção de alguns livros dela por aqui. Eu não sei como isso se operacionalizou, né? Mas sei que... Mas dos romances, das obras infantis, não. Tá? Então, é bom que vocês vejam nos sebos. Se não conseguirem, eu me predisponibilizo a conseguir a xerox, tá? Futuramente para vocês. Essa da educação do campo, que a professora Jeane trabalha, né? É muito importante trabalhar esse ponto. Veja, eu achei muito interessante isso, porque ela se coaduna com o pensamento do grande educador que o Brasil teve, que comemoraremos agora no dia, eu não sei bem o dia, mas no mês, é o mês de setembro, que é exatamente Paulo Freire, né? Então, Paulo Freire defende muito esse aspecto da leitura, que na leitura as palavras devem ser muito indicadas ao meio ambiente, em que está circulando o leitor e tal. Então, isso é muito importante, né? Eu não sei se com essas palavras eu fiz esclarecer, mas ele quis dizer mais ou menos isso, tá certo? Então, é importante que a gente veja a educação no campo, ela é fundamental, essa formação é uma formação melhor, né? Essa oportunidade que a gente está dando hoje, através do ensino à distância e tal, isso foi uma forma muito democrática e aberta de levar o conhecimento a instâncias outras em que as pessoas não tinham muitas oportunidades. Hoje não. Hoje você faz isso com muita facilidade, né? Olha nós aqui, numa reunião que há muito pouco tempo não se imaginava isso. E esse tipo de reunião nunca mais cessará de existir, né? Porque só veio a ajudar.
e não obstante a pandemia vai passar, mas essas tecnologias, vi agora no início, que a gente estava aqui, né, antes de iniciar a nossa fala, eu presenciei as dificuldades, as angústias da Cláudia, né, com o instrutor dela, falando sobre essa coisa de como lidar com o YouTube, como ligar. Olha as linguagens que nós estamos usando. Até um dia desse ninguém falava nada, não sabia o que era isso, né? Isso aí já tem algum tempo que existe, mas não fazia parte do nosso cotidiano. Então, a pandemia, é lógico, né? É terrível, estamos tendo muitas perdas, né? Experiências muito difíceis, né? Mas também foi um desafio. Ela trouxe para a gente esse aspecto também da gente se conhecer e ver até onde nossa capacidade, a nossa possibilidade de lidar com o diferente, né? Até onde isso pode chegar. Não, olha aí, essa fala aqui que eu poderia estar num auditório, ou numa mesa redonda, ou numa escola, eu estou aqui para vocês e futuramente, quando estiver no YouTube, para o mundo. Nos distanciou, mas nos aproximou ao mesmo tempo, né? Foi o que fez. Tem isso é uma verdade. Pois não. Mas alguém tem mais alguma colocação? A gente já está chegando a 2 horas, aí se alguém não tiver mais nada, a gente Só agradecer, né, pelo enriquecimento que foi essa noite, né, nesse dia tão especial, de tanta aprendizagem, e saber que essa estanciana, né, deixou muito para que a gente possa aprender. Eu agradeço a você por trazer e por você ter essa sensibilidade, esse olhar, né, porque um pesquisador é isso, ele encontrar a possibilidade onde ninguém viu, e você viu a possibilidade de levar essa grande escritora, né? E o seu caminho ainda tem muita estrada, porque o Brasil precisa conhecer essa sergipana de muito valor. Parabéns e obrigada por compartilhar conosco. E nós, contadores, com certeza seremos outros a partir de hoje, né? Vendo essas riquezas de tantos escritores sergipanos, fazer levar a nossa história coar, né? Como acadêmicos, é algo enriquecedor. Eu estou maravilhada e hoje eu vou sonhar com as histórias que você contou, porque esse meu mundo imaginário fantástico de Bob. Olha o Bob. O Bob, olha, o Bob nada mais é do que o personagem de que lhes falei, né? A curiosidade do Laurinho, nessas histórias, dos meninos do floco de algodão, também da Luz Bela, né? Das crianças da luz que compõem a Luz Bela. Então, é isso, essa curiosidade é que move, né? É a mola propulsora, né? Que movimenta o conhecimento das crianças. Isso é muito importante, muito importante. Professor, como é o nome dela, com a pessoa com a qual eu falei agora? Luciana. É Luciana que falou comigo agora? Oi. Então, Luciana, eu só tenho a te agradecer e dizer que o prazer é todo meu. Essa luta da Ana Leal, né? Tem a Ana Leal acadêmica, a Ana Leal vida pessoal, mas parece que eu estou igual a Painha. A Painha disse que os personagens dela se confundem com a vida dela. Às vezes eu trago essas personagens também dela e vivo tudo isso, assim. Quando a gente está fazendo uma análise literária, que esse é o nosso papel, né? Como literatas, como pesquisador, né? Da literatura e brasileira e especificamente sergipana, no caso. Então, assim, a gente vê muito vê essa dificuldade, às vezes, de chegar lá, de atingir, de chegar a um livro e tal. Mas é tão prazeroso depois a gente ver que alguém leu o livro, que alguém fez um trabalho, escreveu um artigo, produziu do ponto de vista acadêmico, né? E do ponto de vista do leitor mesmo, ele é o prazer de ouvir dizer, puxa, que livro! Nossa, não se mostrou a história assim, tem isso, a magia, não sei o quê, ppp, é começar a viajar. Então, eu tenho desse resgate, né? O projeto de resgate ali na Paim, 2 pontos, resgate da escritura sergipana, ela foi em 2010, terminou no final de 2013, mas eu nunca parei, eu estou há 16 anos nessa luta toda, né? Por chegar lá, por conseguir. Então, eu já estive no México em 2012, já estive
Em Cuba, recentemente, né? Fui lá e falei na Casa de las Américas, apresentei um texto sobre a Paim, literatura, mas também falei da vida política dela, porque lá, vocês sabem, né? É um país comunista. Então, eu fui lá para falar desse viés comunista da autora, né? E quem levou ela para o Partido Comunista em 1944 foi a de Clay, que é o Jorge Amado, que era muito amigo dela, e também o Graciliano Ramos, a quem ela chamava carinhosamente de Mestre Graça. Então, a amizade com os outros ficou, mas se distanciou. Com o Mestre Graça, não. O Mestre Graça, que eu estou falando aqui, eu estou incorporando aqui a Alina, na verdade, que é o Graciliano Ramos, que era naquela época, sempre foi e sempre será um grande escritor, ele, humildemente, começa a conversar com ela, e aí pega as obras dela, começa a reler, e diz: Alina, você escreve bem, mas lhe falta técnica. Vou levar você, eu estou aqui abrindo espaço para que você vá 2 vezes na semana ou 1 vez na semana como queira, e a minha casa está lá com a minha família para que eu possa lhe dar aulas de técnicas, olha só, literárias. Nossa, isso foi um aprendizado muito grande para ela, né? A humildade de um grande escritor daquela época. Outra vez também, ela teve uma dificuldade, ela foi sorteada como sendo literata, foi sorteado no Partido Comunista, uma passagem para conhecer a Rússia, para ir passar lá o 1º de maio, né, que é uma data muito, muito forte para o comunismo, e ela foi. Então, ela levou quase 1 mês para chegar e mais não sei quantos dias para voltar. Ela foi, né, de navio, vejam bem. Mas ela não tinha dinheiro, né? Ela tinha recém-casado e pobre, né? E não tinha dinheiro, eles nunca foram ricos, mas chegaram a ter um equilíbrio na vida, mas ele foi logo no início, ele médico, novinho, em ascensão, não tinha plantões, etc. Então, eles tinham dificuldade. E ela deu aula para as crianças apenas no prazer, no deleite, mas não ganhava um centavo, né? Então, fez mesmo por amor à profissão. Ela é uma professora mesmo, assim, como a gente costuma dizer, minha mãe dizer, de mão cheia, aquela pessoa que tem prazer, né, em ajudar o outro, em passar o conhecimento. Aí, vejam vocês, a ironia do destino. Então, ela ganhou essa passagem, mas ela precisava ter uma quantia de X para custear a alimentação dela lá e tal. Só ganhou a passagem. Aí, uma pessoa do meio artístico, né, isso acontecia entre os literatos, esse sorteio, e aí uma certa pessoa disse para ela o seguinte: olha, por que você não contar um grande pintor, um grande artista que é muito conhecido, todo ano ele tira parte das suas obras à venda e faz um montante e distribui entre 3 ou 4 pessoas para ajudar na vida literária ou na artística dele e tal. Aí ela disse: tá certo, então você veja o nome dessa pessoa e o endereço. Aí essa pessoa, alguns dias depois, apresenta para ela um bilhetinho com o nome e o endereço. E sabe quem era? Nada mais do que o Portinari. Vejam vocês, ela foi parar na casa de Portinari, se tornou amiga dele, ele ajudou ela, deu mais até do que ela precisava, ela foi fez a viagem, ela precisava ter, tipo assim, uma quantia X. Eu vou citar aqui, vou chutar. Tipo, como se fosse 10 mil hoje, ou 20 mil hoje. Ele deu, digamos, 20 mil, um exemplo só. Claro que naquela época até a moeda era diferente. Então, o que acontece? Ele vai e dá para ela mais da metade. Então, ela na entrevista que eu fiz com ela disse que aquilo nunca imaginou que aquele dinheiro caiu do céu. Ela estava assim, das instâncias do céu. Ele foi maravilhoso, ele ajudava muito, muito os artistas em ascensão, aqueles que estavam lutando para conseguir, para publicar e tal. Então, ele foi assim, também um amigo dela. A família dele toda, né? Sim, e para essa viagem, o que é mais curioso ainda, né? Não sei se eu estou cansando vocês, mas contando essas histórias da Painha, elas são muito interessantes. Como eu disse no início da minha fala, a vida dela é cheia de altos e baixos, e tem umas cenas assim que a própria vida da autora dá um grande livro, sabe? Por muitos desafios. Então, ela precisava ir para esse 1º de maio, mas lá estava uma neve, muito frio e tal. Aí a mulher dela desespera: ok, eu ganhei aqui, mas eu não sei, e as roupas de frio, vou ter que sair pedindo a um colega. Aí a mulher do Portinari, que tinha uma vida muito, né, financeira muito boa, né? Ela disse: Alina, não se preocupe, eu vou ceder para você não só as roupas, todas
tenho, que eu tenho muitas roupas, como também até os perfumes do seu toalete que eu custear. Olha que coisa fantástica, né? Então, você via pessoas de uma outra classe social totalmente adversa dela, e assim, né, ajudando, esse espírito, né, de ajuda, de contribuir com o sucesso do outro, né, com a felicidade do outro. Isso é muito bom. E eu acho que a Alina, ela mostra muito bem isso nas obras dela. Tá? Isso tudo que eu estou contando para vocês foi na entrevista, ela contando para mim, né? Dá um livro mesmo, viu? Uma biografia dela. A gente já está viajando aqui nessas histórias. Né? Tem muita história para contar. É o meu próximo passo. É o meu próximo passo. Eu vou começar, tenho muita coisa da entrevista. Eu vou começar, ainda tem a segunda etapa da entrevista que eu não publiquei, tem muita coisa ainda. Então, assim, eu vou juntar, minha intenção é essa, futuramente, né? Mas daqui a alguns anos, sim, publicar a obra dela. Porque você está com muita coisa na memória, né? Então tem que botar isso no papel. Sim, né? Graças a Deus, é verdade. Sim. Mesmo. É fantástico. Quem diria, hein? Já pensou? Amiga de Portinari, minha gente, tá vendo? Não é pouca coisa, não. Graciliano Ramos, hein? Quem diria, tá vendo? Amado. Saiu aqui de distância, isso mesmo. Então, é importante realmente a gente disseminar ainda mais o nome dela, a obra dela, porque o sergipano realmente não conhece muito dos artistas, né, da literatura sua, né, aqui da terra. Né? As pessoas dão muito valor às coisas de fora ainda, né? E é uma coisa que eu acho que cabe também a nós, né, enquanto contadores de história e acadêmicos, é isso, a academia tem esse objetivo também, de perpetuar isso aí, a gente não deixar morrer, assim como a gente luta muito pela narrativa, pela contação de história, a gente não tem que também ver esse lado do escritor, né, dos escritores sergipanos. Muito importante, né, a disseminação, para claro, que os jovens claro. que abrir espaço para que os estudantes, né, os adultos tem os adultos de hoje, principalmente, com tanto e-book que baixa aí, etc. Eles têm outra, a preferência já é bem outra, mas a criança você ainda pode manter, né, na medida do possível, né? Essa coisa da beleza, assim, que você ainda, né, olha e tal. Eu sei que para alguns vão olhar aqui, vixe, que besteira, não quero saber disso. Nossa, isso já passou. Não, mas é bom que beba nessas fontes primeiras, né? Sim. Da contação de história, da elaboração, da feitura, do tecer, né? Da tessitura do faz de conta, né? De um determinado escritor. Isso é muito importante. Beleza, isso mesmo. Fantástico. Alguém mais tem alguma coisa? Querem colocar mais alguma coisa? São todos satisfeitos com tudo que foi, está tudo aí na mente. Vamos sonhar hoje com a Alina Paim, com os faz de conta, né? Então a gente vai. Muito bom. Então a gente só tem a agradecer, né, imensamente, professora, por essa contribuição, né? Acho que para a gente foi muito rico, né? Uma pena que nem todos puderam. Nós somos 30, né, aqui na nossa academia. Infelizmente, alguns não conseguiram entrar e outros também justificaram que já tinham outros compromissos, mas como depois a gente edita e publica, então as pessoas vão ter acesso depois. E a gente vai aí, vai disseminar o nome de Alina, com certeza. Pode contar com a academia, porque a gente vai fazer isso. E pode contar comigo também, essa pesquisadora. Olha, pode contar comigo, né? Como pesquisadora, para falar, se precisar em alguma outra oportunidade, sem problema nenhum. Eu estou sempre à disposição. Como eu disse, eu já rodei esse Brasil quase todo, já fui do Acre ao Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, já fui a Brasília, já fui em vários locais, sempre que tem congressos e tal, defendendo e apresentando, né, ali fui também para o México, como eu falei, para Cuba, e Portugal. Sim, Portugal, em 2018, eu fui para um congresso em Santarém, em Portugal, e lá eu também apresentei 2 obras da Paim e falei um pouco sobre elas. Eles ficaram encantados, a época, as professoras. Tinha muita professora aqui do Brasil também, mas tinha de outros países, e ficaram muito encantados. Então, é isso, viu? Que bom. A professora Olga também estava aqui, dizendo que ela estava aqui, também gostou muito, professora Olga, está sempre prestigiando também a gente aí, que também é uma estudiosa,
né, da literatura também, nossa, aqui, está sempre conosco também aqui. Coisa boa. Então, foi muito bom essa noite, né? A gente comemorou o nosso Dia Estadual do Livro, né? Em alto estilo, com uma escritora fantástica, né? Que a gente pôde conhecer ainda mais, né? Então, a gente só tem a agradecer, professora, aí. Em outro momento, a senhora falou que parece que é em outubro, né? O aniversário dela? Outubro? Foi outubro? Outubro, 10 de outubro. Então, em outubro, que é um mês também, assim, recheado e ótimo para a gente, vamos fazer alguma coisa em outubro aí, né? No nome dela, aproveitando que é o... Alina Paim para crianças, né? Isso, daqui para Alina Paim para crianças. A gente Você tem conhece a Alina Paim? Não, Sim. Então vocês precisam conhecer. Perfeito. Essa aqui é a nossa, a que tem mais criatividade aqui nessa academia. Fala uma coisa, ela já solta um poema, ela já solta uma música. Maravilha, então ela já vai fazer. Essa aí é danada, essa aí está sempre criando, né? Só falar uma coisa que ela já cria. Mas então a gente vai ficando por aqui, minha gente. Muito obrigada a todos vocês. Espero que todos tenham gostado, né? Com certeza todos gostaram, e para a gente foi um grande prazer ter passado essas horas aqui ouvindo a Alina Paim. Quero reiterar os meus agradecimentos à Academia de Contadores de História, os colegas, né, e também dizer da alegria de estar aqui, né, disseminando a escritora, né, nesse trabalho árduo de resgate, né, que não é fácil, não é mesmo, saibam vocês. Imagino. Tá? E também, porque falar de Alina Paim, os alunos costumam dizer, quando eu estou dando aula e tal, que meus olhos brilham, né? Esse professor, o que é isso? E é contagiante. Professora Ana, é contagiante a sua alegria, a forma como a senhora fala da Paim. E é porque quando a gente faz as coisas com amor, o rumo é outro, né? A história é outra, né? Com certeza. Então, aqui ficam os meus agradecimentos, né, pela oportunidade, mais uma vez, de falar, mais uma vez, no sentido de, mais uma vez, falando de Paim, né? E estou à disposição de vocês, tá? Um grande abraço a todos. Joia. Fico feliz que vocês gostaram. Então, é isso mesmo. Muito obrigada. Muito. Então, uma boa noite para todo mundo. Então, tchau. Obrigado, e a professora. gente se vê aí. Um abraço aí. Eu que agradeço mesmo a atenção de vocês. Tá? Um grande abraço. Obrigada. Tchau. Tchau.